Copland é um filme de 1997 dirigido pelo James Mangold, o mesmo cara por trás de Ford versus Ferrari, que é outro filmaço que um dia eu vou falar sobre ele aqui no canal. Ele não é um cineasta aclamado pelo grande público como o Nolan ou o Tarantino, assim como ele também não é um diretor queridinho dos grandes críticos de cinema, né? Ele sempre faz filmes bons, mas não excelentes. São filmes que estão na média. Só que ele tem uma pérola perdida no meio de sua carreira, que é Copland, que eu não consigo entender por que as pessoas não falam tanto sobre esse filme. E aí, claro, eu cheguei a uma conclusão. É porque o Stallone é o protagonista. Então, de duas uma. Ou o público pensou que esse seria mais um filme tipo Rambo, um filme repleto de porradaria, violência, sanguinolência o tempo inteiro, ou os críticos olharam para esse filme e não levaram muita fé no Stallone como um protagonista que não é porradeiro, um protagonista que não é violento, truculento, que resolve tudo na porrada e ninguém consegue vencer o cara. E, obviamente, as duas preposições, as duas suposições estão corretas. Na época que o filme foi lançado, o Stallone estava ali num declínio na carreira dele. Muita gente não queria mais saber de assistir os seus filmes. E quando eles viram que ele ia fazer um filme onde ele não era Rambo, onde ele não era Rocky, para que eles iriam assistir esse filme, não é mesmo? Já os críticos olharam para aquilo e falaram: nos últimos anos o Stallone só fez filme ruim, só fez filmes que a gente criticou. Esse aqui vai ser só mais um desses tipos de filmes. Então, cara, eles erraram profundamente, tanto o público quanto a crítica, e acabaram perdendo um filmaço, uma obra-prima. Óbvio que isso aqui não é o Poderoso Chefão, óbvio que isso aqui não é Carlitos Way, não é Scarface, não é Os Intocáveis, não é o melhor filme de máfia de todos os tempos, mas é um filme, no mínimo, excelente, tá? É um filme, no mínimo, ali que beira a obra-prima, tá? Eu falei que o filme é uma obra-prima para ninguém botar defeito, por uma questão de, bom, eu amo o filme, para mim ele é uma obra-prima, mas eu sei que, de acordo com os críticos, ele tem as suas falhas, que na minha concepção eu enxergo essas falhas muito mais como virtude do que como defeitos. E agora, vamos tentar entender o porquê que esse filme é subestimado? Vamos lá, vamos entender qual que é Copland, qual que é a desse filme que eu digo que é uma obra-prima, mas os críticos não concordam muito comigo. Vamos lá? Vamos lá. Um dos principais trunfos desse filme aqui é que os personagens, eles aparentam ser clichês, eles aparentam ser estereótipos de policiais, de grandes filmes de policiais, né, de corrupção policial, thriller policial de um modo geral. Então aqui você tem o nosso protagonista, interpretado pelo Sylvester Stallone. Aqui ele interpreta o Fred, que é um policial, o xerife da cidade, que ele acaba sendo mandado pelos donos da Copland, né? Copland, que é o quê? A cidade dos policiais. Só que essa cidade é uma pequena cidade ali no Texas que é comandada, é mandada pelos policiais corruptos. São eles que ditam as regras. E nesse caso, o xerife, que é o Fred, não tem nada para fazer. Ele simplesmente fica subordinado a esses policiais, caso contrário, ele vai de arrasta. Ou seja, nesse filme aqui, o Stallone é um medroso, um covarde, ele simplesmente não faz nada. Ele é o xerife da cidade, mas ele faz vista grossa para todo tipo de corrupção, todo tipo de loucura que acontece na cidade. Porque ele fica de mãos atadas, já que os policiais que mandam na cidade têm poder, têm influência e podem acabar com a vida dele da forma mais atroz possível. De um outro lado, a gente tem o personagem interpretado pelo Robert De Niro, que é o Ray. Ele é um cara que é um delegado, ele trabalha resolvendo mistérios e mais outros casos. Só que todos os casos que ele tenta resolver são ofuscados ou arquivados, porque os vilões do filme, que eu já chego neles, não quer que esses casos sejam resolvidos, porque senão eles vão perder a moral, eles vão perder, olha só, éramos nós que deveríamos ter resolvido isso, mas a gente não quer resolver, a gente está muito ocupado sendo corrupto. Então, não podemos resolver. Só que tem gente do bem que quer resolver. Não, eles não vão resolver. Os crimes dessa cidade não podem ser resolvidos, ou melhor, não podem ser resolvidos, minha dicção do caralho. E é isso, não podem ser resolvidos. Por quê? Só pode ser resolvido se nós quisermos ou se o prefeito ou político tiver algum interesse escuso em cima disso. Enfim, meras coincidências com a realidade, não é mesmo? Mas
Esse filme aqui, cara, ele vai além disso. Na superfície, ele é realmente um filme que aparenta ser clichê do gênero policial, gênero corrupção policial, sabe? Só que ele vai além disso. E o personagem do Sylvester Stallone aqui, ele tem camadas, uma dualidade, uma complexidade gigantesca, sabe? Porque ao mesmo passo que ele é um cara subordinado aos policiais corruptos, ele tem a ânsia de resolver aqueles crimes. E além disso, ele é confrontado com os fantasmas do passado, pessoas que ele não conseguiu salvar, pessoas que ele deixou morrer, e isso atormenta ele todos os dias. Cara, essa complexidade moral que o personagem tem é algo que permite você mergulhar nesse filme sem preconceitos, sabe? Olhando para essa história, pensando, tá, beleza, é um filme do Stallone, onde ele não é o Rambo, onde ele não é porradeiro e resolve tudo na base da porrada. É um filme complexo, é um filme profundo e com uma excelente interpretação do Stallone. Eu vou frisar muito isso aqui. Excelente interpretação do Sylvester Stallone. Sim, cara, a gente tem o Ray Liotta, a gente tem o Robert Patrick, a gente tem também o Harvey Keitel, né, que ficou muito famoso aí pelos filmes com Tarantino, e temos também o Robert De Niro, mas esse filme aqui, ele é o show desse filme aqui é do Stallone. Esse filme aqui parece que o James Mangold pegou assim, vou fazer esse filme pensando no Stallone para ele ganhar um Oscar. E de fato, ele deveria ter sido indicado porque é uma atuação pra dentro, sabe? Ele tem ali quase uma depressão, ele tem uma tristeza profunda por não conseguir lidar com seus fantasmas e permitir que a cidade que ele deveria proteger continue sendo controlada por bandidos. Cara, é uma das melhores interpretações e talvez a mais subestimada da carreira do Sly. Mas não acabou, a gente vai adentrar sobre esse clássico absoluto, pouco conhecido, que é Copland. Mas antes, se inscreve no canal, porque, cara, é muito importante que você se inscreva no canal para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. O vídeo que eu fiz aqui sobre Superman flopou, então ajuda esse vídeo aqui a crescer. E se você não viu o vídeo do Superman, clica aqui em cima e vai ver. A cidade é controlada pelo Ray, interpretado pelo Harvey Keitel, o Jack, interpretado pelo Robert Patrick, e também o nosso queridíssimo ali, o Murray, né, interpretado aqui pelo Michael Rapaport, que na verdade é ali um sobrinho do Ray. O Ray é o cabeça ali daquela organização, né, de milicianos ali, de policiais corruptos, e ele tem inveja do Moe, interpretado pelo Robert De Niro, né? Eu tinha falado que o Ray era o De Niro, mas é o contrário, o Ray é o Harvey. O Ray, ele domina a cidade, ele controla a cidade, e ele precisa meio que fazer a contornação de um problema. O Murray, ele acaba se envolvendo num acidente ali, onde ele acaba tirando a vida de alguns jovens que supostamente estavam envolvidos com crime, mas esse crime não poderia chegar ali no conhecimento das autoridades, porque como eles controlam a cidade, é eles quem decidem como que um crime vai ser resolvido ou não. Então o Jack vai lá, arma, né? Ele coloca uma arma no carro dos caras que morreram para que a culpa não caia no Murray. Só que nesse processo, Murray acaba morrendo, né? E isso acaba fazendo com que ele se transforme num herói mesmo depois de morto, mas na verdade o cara tá vivo. Isso aparentemente é um plot twist, mas a gente já imagina que ele não morreu. E como ele então não morreu, o Ray e a sua trupe precisam encontrar uma maneira de esconder ele. Só que ele acaba se tornando ali uma vítima meio que problemática deles, porque ele pode ser uma testemunha. Então, eles então armam uma festa para poder então eliminá-lo. Só que a tia dele acaba avisando, ele consegue fugir e ele vai pedir ajuda para quem? Para o Fred. O Fred então resolve ajudá-lo, mas ele não tem nenhum tipo de suporte. E aí ele lembra que o Moe, do De Niro, falou para ele: olha só, se você quer resolver os crimes e agir como um xerife da cidade, eu tô aqui para te ajudar. Só que, como o Fred era covarde, ele não pediu a ajuda do Moe. Então, quando o Moe, e aqui são dois, né? O Moe e o Murray, é Murray, né? Vamos chamar assim, Moe e Murray. O Moe é o De Niro e o Murray é o Michael Rapaport, né? Ele é o cara ali que tá fugindo do seu tio, que tá armando ali uma tramóia para matá-lo. Queima de arquivo. Então, ele vai
pedir ajuda pro Fred. O Fred então pede ajuda do Moe, só que aí já é tarde, porque nesse processo outra pessoa acaba morrendo, que é o Joey, um cara que não tem nada a ver com essa situação. Ele é um policial honesto, um policial que inclusive ele era amigo do Fred, mas ele acaba descobrindo que o Ray está armando a morte do Murray e então ele acaba se rebelando. Olha, não concordo com isso, não quero isso de forma alguma. Então, no embate ali que ele está tendo numa prisão que ele está efetuando contra um criminoso, o criminoso dá uma porrada nele, deixa ele quase morto ali, e aí ele acaba pendurado em cima de um prédio. E o Ray aproveita então esse momento para fazer a queima de arquivo. Já que ele não conseguiu matar o Murray, ele então resolve matar o Joey. Ele mata o Joey, né? Ele deixa o Joey cair. Inclusive, a cena é muito angustiante, porque você fica esperando ali que ele vai ser salvo, mas obviamente, como o Ray é um bandido, ele deixa o cara morrer, né? Então o Joey acaba morrendo e isso desperta então a ira tanto do Fred quanto a ira do Moe. Só que o Moe, então, vendo isso, ele falou: olha, eu avisei você, eu falei que isso ia dar merda e você não quis me ouvir. Agora não tem mais o que eu possa fazer, porque eu estou de mãos atadas. Então o Fred então começa uma caçada implacável para descobrir quem está por trás desses crimes e conseguir pegar o Ray finalmente. O Ray não dá a menor bola pro Fred, trata ele com desprezo. Ah, você não é nada, você é um xerifezinho qualquer. Ele fala isso de uma forma bem arrogante, mas ao mesmo tempo elegante, sem perder a fineza. E o Fred então começa a agir. E como que ele chega nos criminosos? Como que ele chega nesses crimes, né, para resolver finalmente esses assassinatos? Ele simplesmente descobre que o Gary, interpretado pelo Ray Liotta, colocou fogo na própria casa para poder matar a sua própria esposa. Só que aí entra um plot twist. Ele matou ela porque ele sabia que o Ray ia atrás dele. Ele ia punir o Gary através da mulher dele. Ele ia matar a mulher do Gary para poder dar uma mensagem para eles: oh, você não deve se meter com a gente, porque ele ousou peitar o Ray e chamar o Ray de corrupto na frente de todo mundo. Então, para se antecipar, o Gary foi lá e botou fogo na própria casa. Então ele foi o responsável pela morte da própria mulher. O Fred descobre, confronta ele, e aí o Gary diz assim: cara, nessa cidade aqui, você sobrevive, você não tem muito que você possa fazer aqui. Você não pode me julgar por isso. Mas no final das contas, o Fred está obstinado a pegar os criminosos. E aí, claro, vem o momento que muita gente esperava. São as cenas de ação espetaculares. Nível Scorsese. Esse filme aqui parece que foi dirigido pelo Scorsese, cara. E aí, claro, o Gary vai lá, ajuda ele. Temos um final maravilhoso, um filme heróico. E o Fred finalmente se torna o verdadeiro xerife da cidade de Copland. E tem um conceito aqui no filme que o Fred ele é surdo, né? Eu não falei desse detalhe, mas ele é surdo. E aí tem uma cena em que o Jack vai lá e, para não deixar o Fred conseguir pegar o Murray e salvar o Murray, ele vai lá e atira na direção de um dos ouvidos que estavam bons, né? Ele falou: ah, esse aqui é o ouvido bom, vai lá e atira. E aí ele perde uma parte do olfato novamente. Pera, caralho, não é o olfato, porra, é a audição. E aí, depois de todo o tiroteio, toda a trocação de bala, ele finalmente consegue pegar o Ray. E aí o Ray começa a falar uma porrada de coisa e vem a cena icônica. Fred fala pra ele: não estou te ouvindo, Ray. Cara, é simplesmente absoluto cinema. É um filmaço. Não sei como esse filme não é tão conhecido, mas uma das minhas missões nesse canal é fazer você conhecer os grandes filmaços de ação. Algumas semanas atrás eu trouxe aqui o filme A Qualquer Custo, que é um filmaço pra ninguém botar defeito. Uma obra-prima, tá? Assiste aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E é isso, cara. Copland, filmaço, você não pode perder. Tá lá no Paramount Plus. Minha nota para esse filme aqui é um 10 de 10, um 10 sólido. E inclusive eu dei 5 estrelas lá no Letterboxd. Vou deixar meu Letterboxd aqui para vocês verem. Não dou meu Instagram porque eu não uso. Então deixo aqui para vocês aqui, ó, o meu Letterboxd para vocês me seguirem lá e comentar comigo, discutir sobre os filmes. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço.